Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a Munique, aonde fatos muito importantes aconteceram em 1938 e viraram um filme que foi lançado agora. Em 1938, o mundo estava à beira de um novo conflito, 20 anos após o término da Primeira Guerra Mundial. E alguns países, e especialmente alguns líderes mundiais, se desdobraram para manter a paz. Ao se discutir a Segunda Guerra Mundial, inevitavelmente chegamos ao Pacto de Munique, ou melhor, iniciamos a discussão com o Pacto de Munique, porque ali as raízes da guerra já estavam crescendo e fatalmente o mundo marcharia para uma nova guerra mundial. Apesar da guerra ter acontecido já um ano depois da formalização desse pacto, a sua importância é muito grande na história. Como a história mais tarde demonstrou, o Acordo de Munique, em 1938, foi um dos piores atos de apaziguamento de todos os tempos. Assinado pelos respectivos chefes de governo do Reino Unido, Alemanha, França e Itália, no caso Chamberlain, Hitler, Daladier e Mussolini, foi uma tentativa de impedir a devastadora política expansionista da Alemanha nazista. À época, havia toda uma tensão envolvendo estes países por conta da questão dos Sudetos, uma região no interior da República Tcheca, cuja maioria da população era alemã. Os Sudetos era o nome que recebiam as populações de origem germânicas que habitavam a região da Boêmia e da Morávia, em território tcheco. Eles somavam ao entorno de 3 milhões de indivíduos que já tentavam a sua autonomia desde o século XIX. Com a sua origem alemã, a população dos Sudetos tinha uma aspiração de se juntar ao grande Estado alemão e agora também com a Áustria, formando todos um só Estado. Hitler, obviamente, adorou essa possibilidade, buscando o que ele chamava de espaço vital para o crescimento alemão, sob o comando nazista. Nesse momento, na Alemanha, a teoria do pangermanismo, ou seja, que os alemães deveriam se juntar sobre um só Estado, ganhou muita força. E várias nações que tinham regiões com maioria da população de origem alemã começaram a apelar ao chefe da Alemanha nazista que os socorresse, que os acolhesse. Daí veio toda a tensão gerada nos Sudetos, a região no norte da Tchecoslováquia que tinha a maioria da população alemã. Mas este fenômeno não ocorreu somente na região dos Sudetos. Ocorreu aqui também, por exemplo, no Brasil, onde muitos imigrantes alemães retornaram para a Alemanha na década de 30, atendendo a um chamamento do seu líder maior. Por exemplo, aqui no canal tem a história de um brasileiro que lutou pelo lado alemão após a sua família retornar à Alemanha em meados dos anos 1930. Ou seja, o que aconteceu nos Sudetos não foi algo isolado. A região dos Sudetos era primeiramente habitada por tribos celtas, até a ocupação da área pelos tchecos. Na Idade Média, nos séculos XII e XIII, os duques da Boêmia convidaram populações de origem germânica para a colonização dessas terras. A partir daí, a população de origem alemã só cresceu nessa região. Os Sudetos fizeram parte do Sacro Império Romano Germânico e em 1526 caíram sob a tutela da Casa dos Habsburgos. De 1815 a 1866 integraram a Liga Alemã, período durante o qual elegeram membros do parlamento alemão às vésperas da unificação. Da Guerra Austro-Prussiana até o fim da Primeira Guerra Mundial, a região fez parte do Império Austro-Húngaro e, a partir de 1919, passou a fazer parte da recém-criada Tchecoslováquia.
De 1919 a 1938, mais de 3 milhões de alemães étnicos viviam na parte tcheca do Estado criado chamado Tchecoslováquia. E obviamente não estavam satisfeitos com a tutela tcheca, pois se sentiam e eram de fato alemães e desejavam estar sob a tutela do Estado alemão. Hitler fez disso uma das questões mais importantes à época e, como o grande pai, o grande Führer da Alemanha, lutou pela integração destes alemães ao Estado nazista. É óbvio que o chamamento do grande líder, do Führer, para todos os alemães encontrou uma ressonância muito grande. E as minorias alemãs em diversos países, como a Polônia, como a Tchecoslováquia, a Áustria, que foi a primeira vítima do expansionismo nazista, e tem um outro programa muito legal aqui no canal, enfim, essas populações se manifestaram, o que deu mais energia, mais combustível para que a vontade alemã de anexar esses territórios crescesse ainda mais. O Acordo de Munique foi um tratado firmado em 29 de setembro de 1938, na cidade de Munique, na Alemanha, entre os líderes das maiores potências da Europa à época. O tratado foi a conclusão de uma conferência organizada às pressas por Adolf Hitler, da qual Chamberlain fez questão de participar, pois buscava manter a paz. Portanto, quando Adolf Hitler chegou a Munique para negociar com a França e com a Inglaterra, ele estava numa posição muito forte, tanto na política interna quanto na política externa alemã. O objetivo da conferência era a discussão do futuro da Tchecoslováquia e terminou com a capitulação das nações democráticas perante a política de Adolf Hitler. Os representantes tchecos, os maiores interessados no que estava sendo discutido, simplesmente não foram convidados para a conferência. Na história tcheca, a Conferência de Munique é conhecida como a Traição de Munique. Ora, se você tem uma Alemanha aguerrida, com vontade de anexar os territórios e juntar o seu povo, e do outro lado você tem tanto a França, principalmente a Inglaterra, com uma mentalidade pacifista, é óbvio que durante as negociações do pacto, o líder mais agressivo seria Adolf Hitler, nessa reunião do Pacto de Munique. E Chamberlain, o primeiro-ministro britânico, chegou ali determinado a buscar a paz. O que houve então foi uma negociação até certo ponto muito fácil. Com esse resultado e a não participação tcheca nas negociações do seu território, o povo tcheco ficou revoltado. Tanto é que até hoje, na República Tcheca, esse pacto é conhecido como a Traição de Munique. Eu estive já por várias vezes na República Tcheca. O país é um destino comum em nossos roteiros pelos campos de batalha e na República Tcheca muito da história da Primeira e da Segunda Guerra estão preservados. Num dos museus que visitei, o Museu de História Militar de Praga, eu pude ver de perto o documento original assinado pelos líderes da França, da Alemanha, da Itália e da Inglaterra. O tratado dava à Alemanha a região dos Sudetos e começaria em 10 de outubro. Lembrem-se, se a Alemanha invadisse a Tchecoslováquia, França e Inglaterra teriam que defendê-la, posição que tanto França quanto Inglaterra não desejavam fazer, defender a Tchecoslováquia. Portanto, ao celebrar o acordo, a paz ficou garantida, pelo menos durante um tempo. Chamberlain foi recebido como um herói à sua chegada ao Reino Unido. No aeroporto de Heston, fez o famoso discurso, hoje visto com ironia, chamado Peace for Our Time, ou seja, paz para o nosso tempo, e acenou com a folha de papel branca para a multidão em delírio. Lembre-se que à época, embora algumas pessoas do Reino Unido ainda tivessem um pé atrás com Hitler, a população em geral era totalmente favorável ao tratado. Após anexar a região dos Sudetos, menos de um ano depois, Hitler anexou toda a Tchecoslováquia ao território alemão. E essa região foi integrada aos limites da fronteira alemã.
Com o fim da Segunda Guerra, isso não significou o fim do tormento naquela região dos Sudetos. Pelo contrário, foi a vez então dos tchecos expulsarem os alemães. E ao final da Segunda Guerra Mundial, isso foi comum. As populações alemãs foram expulsas dos territórios onde viviam até então. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os Sudetos voltaram a se tornar parte da Tchecoslováquia. E essa população alemã foi expulsa em massa. A Tchecoslováquia recuperou o território dos Sudetos e todos de origem germânica foram expulsos ou exterminados, em cumprimento ao decreto Beneš, que era o nome do presidente que assinou, o primeiro presidente tcheco pós Segunda Guerra Mundial, Edvard Beneš. O êxodo dos Sudetos provoca até hoje tensões diplomáticas entre a Alemanha e a República Tcheca. Aliás, o movimento dos alemães ao final da Segunda Guerra Mundial abrangiu um total de 12 milhões de pessoas e foi a maior movimentação ou transferência ou migração de qualquer grupo étnico na história moderna. Os maiores números vieram dos antigos territórios orientais da Alemanha, como Polônia e União Soviética, cerca de 7 milhões, e da Tchecoslováquia, cerca de 3 milhões de pessoas foram expulsos da região dos Sudetos. Essa foi uma das tragédias pouco conhecidas da Segunda Guerra. Mais de 12 milhões de pessoas alemães em sua origem, que estavam em outros territórios que não o território que sobrou à Alemanha, foram expulsos, foram movimentados. Foi simplesmente a maior migração forçada até hoje na história mundial. Nessa migração forçada, perderam a vida de 500 mil a 2 milhões de pessoas, segundo estimativas, por conta da fome que sofreram, das doenças e também dos ataques, da violência contra elas, pelo fato de serem alemães. Sem dúvida, uma página negra na história e pouco conhecida. Toda essa história nos leva ao filme que estreou agora na Netflix, chamado Munique, no Limite da Guerra. O filme é muito bacana, muito bem feito, quando você conhece a história que eu narrei no início desse programa. Isso torna o ato de assistir o filme um mergulho nessa versão da história. O filme Munique, no Limite da Guerra, captura muito bem toda essa atmosfera envolvendo as tensões de 1938. A história é baseada no best-seller internacional, no livro de Robert Harris. Adolf Hitler está se preparando para invadir a Tchecoslováquia e o governo de Neville Chamberlain busca desesperadamente uma solução pacífica. É aí que surgem dois personagens, Hugh Legat, funcionário da diplomacia britânica, e Paul von Hartmann, diplomata alemão, que foram colegas na faculdade durante os anos 30, os loucos anos 30 em Londres. Esses dois personagens são as figuras centrais ao lado dos líderes durante as negociações. E o que se vê é um jogo de gato e rato, um filme que também envolve muita espionagem, tensão política e um destino que está sendo construído. Esta é uma versão dramatizada e um tanto quanto ficcional do que aconteceu. E o legado de Chamberlain ainda é debatido até hoje. Hitler o enganou ou Chamberlain estava comprando o tempo necessário para construir as suas forças armadas e juntar os aliados contra a ameaça nazista? O fato é que a interpretação de Jeremy Irons no papel de Chamberlain talvez tenha sido uma das interpretações mais fiéis em uma abordagem biográfica do cinema. Jeremy Irons está perfeito no papel de Chamberlain. O pacifismo de Chamberlain é plenamente justificado pelo filme, que desmistifica o personagem, um tanto quanto ridicularizado na história. A sua atitude é plenamente justificável se você se baseia apenas pelo filme. Aliás, o filme é marcado por belíssimas atuações. Os atores britânicos e os atores alemães falam em suas línguas natal. Não há uma linguagem única no filme, o que torna a atmosfera ainda melhor ao assisti-lo. É uma produção suntuosa. O enredo, as roupas, a cenografia da década de 1930, muitos bons atores, como eu disse, britânicos e alemães. O ator que interpreta Hitler, Ulrich Matthes, fez o papel de Goebbels
em Downfall, A Queda, mas tem sido um tanto quanto criticado por não se parecer tanto com Hitler, como Bruno Ganz em A Queda. Mas ele merece um crédito, especialmente por adicionar um pouco mais de profundidade a um papel vilanesco que se assemelha a um cartoon. Essa desmistificação de Chamberlain está bem clara em uma das falas que Jeremy Irons nos entrega. Ele diz: fazer papel de bobo é um preço pequeno a pagar pela paz. Enfim, seus atos estavam justificados. You cannot play poker with a gangster without having some cards up one's sleeve. Como eu disse, o filme tem um grande elenco, bons atores interpretando os personagens principais. Mas é o ator George McKay, que interpreta o personagem Paul Legat, que nos traz uma ligação com um outro filme de guerra muito bom, recente, chamado 1917. E ele faz, em determinadas cenas dos dois filmes, a mesma coisa. Ou seja, correr. Compare. É lógico que George McKay é um grande ator e ele não faz apenas correr no filme Munique, mas é bem interessante comparar as duas cenas, não é? Mas talvez a principal característica do filme é a atualidade. Mesmo sendo uma história que aconteceu em 1938, o enredo é bastante atual. É só você analisar o mundo em que vivemos hoje. Outra coisa importante se observar é o diálogo que o filme Munique, No Limite da Guerra, faz com um outro filme de 1917, inclusive que ganhou o Oscar naquele ano, chamado O Destino de uma Nação, The Darkest Hour, que traz a cinebiografia de Winston Churchill durante o início da Segunda Guerra Mundial. Ali está a mesma figura de Chamberlain no filme Munique, No Limite da Guerra. Só que o Chamberlain de O Destino de uma Nação é um personagem negativo, enquanto que em Munique, No Limite da Guerra, tentaram dar um ar de vítima de seu tempo ao Chamberlain. Cabe a você julgar. Was ist hier los? Dito tudo isso, espero que você assista o filme e espero que eu tenha ajudado você a compreender melhor toda a trama dessa história incrível que realmente aconteceu. Bom filme e até a próxima.